gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Eu sou Viviane, a professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias. Sejam todos muito bem-vindos e mais uma aula de matemática aqui com vocês no 9º ano. Nosso chat está aberto, nossa aula é ao vivo. Estou aqui esperando vocês para a gente interagir. Então, vão conversando comigo que hoje eu vou contar um pouco de história para vocês, a história do Tales de Mileto. E começamos aí com essa música aí para vocês, porque essa música é de vencedor, né, para vocês já se animarem aí com a nossa aula, tá bom? Então vamos começar, olha aí para nossa telinha, para vocês, nosso diretor tá projetando aí um pouco de história, ó. Tales de Mileto. Tales é o nome de um cientista aí e Mileto é o lugar onde ele vivia, tá bom? Então ele era grego e viveu mais ou menos aí 650 anos antes de Cristo. Então, tem mais ou menos aí 2.650, 2.700 anos que este carinha viveu aí, tá certo? Lá na região da Grécia. Então, Mileto é essa cidade que ficava ali. Hoje, a gente pode achar no mapa ali pela região da Turquia, tá bom? Foi o lugar onde ele nasceu e ele falava de tudo. Olha aí na telinha, ó. Ele foi considerado aí o pai da geometria descritiva. Então, essas coisas que a gente estuda hoje, ó, tem mais de 2.700 anos aqui na matemática, foi ele que começou. Não que não existisse, assim como Pitágoras também, né? Eles aplicavam-se matemática, né? As civilizações da época já usavam matemática, mas não dessa forma que a gente conhece, dessa forma escrita, como uma linguagem que descreve os fenômenos naturais, é isso mesmo. Aprender matemática é como aprender língua portuguesa, aprender inglês, né? Ela é uma linguagem. Tá bom? Então, uma linguagem que descreve coisas que a gente aplica aí na tecnologia, na ciência. Voltando para a tela aí, ó. Então, ele foi considerado o pai da geometria. Ele foi também o primeiro filósofo do Ocidente. Então, os filósofos eram aquelas pessoas que indagavam, né, a constituição do universo, de onde vinham as coisas, né? O Pitágoras, ele dizia que o número 1 era a origem de todas as coisas. Já que o Tales, ele tinha outras concepções, né? Ele falava que não, que era um dos elementos aí. E ele acabou influenciando o pensamento de muitas pessoas aí da época, tá certo? Então ele também foi considerado o primeiro carinha que começou a discutir de onde será que a gente veio, de onde será que os corpos celestes vieram. Ele começou com essas indagações, tá bom? Lá na tela novamente para vocês aí, ó. Ele defendia a ideia de que a origem, né? Ele ficou indagando, mas ele falava assim, o universo, ele inicialmente veio da água. Então, a água é o primeiro elemento, a criação de todas as coisas, né? A gente já viu que não é bem assim. Mas ele achava, né? Inclusive tem aí alguns planetas, alguns lugares que não tem a água, né? E fazem parte também do universo. Mas naquela época ele não tinha muito instrumento, não tinha muitos experimentos, então ele fazia essas indagações por meio da observação. Ele estudava o movimento do Sol já nessa época e ele tinha algumas ideias, algumas concepções. Olhando aí na tela novamente para vocês, ó. Ele também foi foi considerado o primeiro matemático que fez esses estudos sistemáticos aí. Ele veio antes de Pitágoras, tá, gente? A gente já fez uma aula aqui do Pitágoras, que foi outro matemático importante, mas o Tales, ele veio ainda antes, tá certo? Pensando aí em explicar as coisas e matematizar aí, escrever essa linguagem aí. Foi ele que iniciou com isso. Ele também previu umas coisas aí, ó. Ele fez uma previsão, né? Veja, sem instrumento nenhum, né? Fazendo apenas observações e alguns cálculos, já que ele era um bom matemático, ele fez a previsão da data e a hora e que ia acontecer um eclipse solar. E por causa disso, ele ficou muito famoso. Então, ele não tinha apenas com, a gente vai dizer hoje, papel e caneta, ele conseguiu saber qual era a data e a hora que ia acontecer um eclipse, né? Um eclipse é quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados, né? No caso do eclipse solar, se a gente estiver na Terra, a gente não consegue enxergar o Sol, né? Porque a Lua faz ali uma sombra, tá certo? E esses eventos acontecem algumas vezes, demora, não é sempre muito comum que isso aconteça, e ele conseguiu fazer, sem nenhum instrumento, fazer essa previsão. E daí ele ficou, então, muito famoso.
tá certo? Voltando aí na telinha, mais coisas para vocês, ó. Ele era um comerciante e viajava pra caramba, tá? E numa dessas viagens ele foi parar lá na África, lá no Egito, onde os povos africanos, né, eles eram muito avançados, né? Eles tinham uma astronomia muito avançada, uma arquitetura muito avançada. Então ele foi passeando lá nas pirâmides aí do Egito, né? Considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E passeando, já que ele era conhecido, ele foi lá ver como que esses cientistas que não eram chamados de cientistas à época faziam essa matemática sem saber que era matemática, faziam essas construções aí. As pirâmides têm mais de 5.000 anos, tá, gente? Então o faraó falou, bom, você não é o bonzão? Então eu vou te dar um desafio. Olha aí na telinha, ó. Ele falou, o faraó pediu para ele, né, para ele calcular aí, descobrir qual é a altura da maior pirâmide que tinha. Essa pirâmide é chamada de Quéops, tá certo? Então, ele foi, o faraó falou, você é o bichão, então você vai ter que calcular aí, né, saber, não dava para subir, né, porque é um negócio muito monstruoso, de grande, né, faraônico a gente fala, né. Ele falou, não, pode deixar comigo que eu vou calcular. Ele sabia como se comportava o movimento do Sol, dos raios solares, e ele também tinha alguns pensamentos matemáticos e ele descobriu facilmente, eu vou contar para vocês como foi que ele descobriu a altura dessa pirâmide aí, ó. Olhando na tela, ó. De antemão, o que ele sabia, isso aí é um carinha que estava contando pra gente, tá? A história conta que ele fez isso, ó. Ele sabia o seguinte, que em um mesmo instante do dia, no mesmo horário, tá? Esse experimento tem que fazer no mesmo horário do dia. Os raios solares, eles são paralelos, ou seja, eles não se curvam, eles estão sempre um do ladinho do outro. Então, ele descobriu que as sombras dos objetos aí, quaisquer que seja, eles são todos aí proporcionais, né? As sombras e as alturas do objeto. Então, o que ele fez? Pediu pro um estudioso que acompanhava ele lá, colocar uma estaquinha no chão. Eu vou representar para vocês, vou pegar aqui essa caneta, espero que funcione. E aí o meu diretor, o Rodrigo, vai pegar a minha lousa ao mesmo tempo aqui, por favor. Então, aqui eu fiz essa ilustração com a pirâmide e a sombra. E aí ele foi lá e colocou uma estaca no chão, tá certo? Essa que eu estou representando por essa setinha. E como os raios solares, eles são paralelos no mesmo horário, quer dizer, eles não se entortam nem nada, ele falou o seguinte, ó, a altura da pirâmide e a sombra que ela projeta no chão é proporcional à altura de qualquer objeto, por exemplo, de uma pessoa, de uma estaca, que foi o que ele colocou, e a altura que ele projeta. Dizer que é proporcional é o seguinte, é pensar que uma coisa é algumas vezes maior que a outra. Tá certo? Então, o que ele fez? Ó, ele mediu a alturinha da estaca e a sombrinha que ele fez. E ele descobriu quantas vezes a altura da estaca é maior que a sombra. Então, ele falou, isso vale para a pirâmide. Por exemplo, se essa estaca tem a altura de 1 metro, projetou uma sombra de 2 metros, então a sombra é 2 vezes maior que a altura. Ou a altura é metade da sombra. O que ele fez? Foi lá e mediu a sombra também. Ora, se aqui a altura é metade da sombra, com essa medida aqui da sombra, ele falou, bom, se isso aqui tem, sei lá, 2.000 metros, a altura da pirâmide vai ter 1.000. Ele sabia disso. E aí ele basicamente fez esse cálculo de medição só. Mediu essa altura, porque dava, que era uma coisa pequena, mediu no chão, né? A sombra, foi lá, mediu a sombra e proporcionalidade, ele descobriu aí a altura e, pasmem vocês, ele acertou, tá bom? E aí, isso ficou conhecido e trouxe pra gente vários estudos que a gente utiliza até hoje. Então, basicamente, ele introduziu o estudo dos triângulos, né? Porque veja que o desenho que eu fiz aqui pra vocês, ó, esta figura aqui é um triângulo, né? Então, se você fechar essa figura aqui, ó, né, da pirâmide com a altura, também é um triângulo. Então, ele fez comparações de triângulo. E por que falar de triângulo é muito importante? Porque o triângulo é a menor forma que a gente tem, né, da geometria. E por isso que ele foi o primeiro da geometria. Ele estudou o triângulo.
Todas as outras formas, pessoal, você pode decompor em triângulo. Então, se você conhece como funciona um triângulo, você vai saber como funciona um quadrilátero, por exemplo, né? Porque um quadrilátero ele pode ser formado por 2 triângulos, um pentágono e assim vai. Por isso a gente estuda e é muito importante. Foi ele que começou com essa ideia de triângulos e depois o Pitágoras também deu segmento, tá bom? Então, vamos pensar na geometria desse experimento que ele fez aí, ó. Veja que eu trouxe aqui para vocês essa imagem de 2 triângulos, um cinza e um laranjinha, onde o cinza vai representar o triângulo formado ali, deixa eu apagar esta parte aqui, formado aqui, né, pelo raio, veja, aqui vai ser o raio, né, a altura da sombra e a altura da pirâmide, tá bom? E aqui também, né, um raio, a alturinha da sombra e a alturinha da pirâmide. Da estaca. Então, eu estou comparando esses 2 triângulos. Começa aí o estudo de todos os triângulos. E aí a gente fala que 2 triângulos são proporcionais quando, a gente vai ver isso melhor na próxima aula, quando as medidas dele são o aumento ou a redução. Nós temos 2 triângulos iguaizinhos, só que um é miniatura do outro. Um é maior ou menor que o outro. Neste caso aqui, a gente tem um triangulinho que é uma miniatura desse triângulo cinza. Então, a gente pode dizer que este triângulo cinza tem algumas vezes maior, os lados, né, são algumas vezes maior que esse pequenininho. Tá certo? Então, sempre que você encontrar raios paralelos, primeira coisa, ó, raios paralelos cortados por transversais, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Cortados por transversais, quem são as transversais? São a altura, né, tanto da pirâmide quanto da estaquinha. A gente tem um negócio aí, né, chamado de teorema de Tales, ó. Pensando aqui, o que nós temos? Ó, raios paralelos, aqui são os raios do Sol, esse foi o primeiro experimento, mas isso serve para qualquer retas, que são paralelas, cortadas por transversais, que são essas aqui, no caso que eu representei pela altura, a gente vai ter proporcionalidades entre segmentos aí, tá bom? Este é o teorema de Tales. Ele fala que quando você tem retas paralelas cortadas por 2 transversais, a gente vai ter segmentos proporcionais. Segmentos que são algumas vezes maior ou menor que outros. Vamos ver quais são esses segmentos. Olha aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquele triângulinho, né? Nós temos o triângulo grande, que eu vou chamar esse aqui, ó. De roxo, é da altura da sombra. Isso eu estou falando da sombra por causa do experimento, mas poderia ser qualquer outros triângulos. E aí eu coloquei na frente esse triangulinho aqui que é da estaca, tá bom? Então, o que o teorema de Tales fala? Olha, o que é importante, ó. Isso também é uma tela para vocês tirarem um print, se vocês quiserem, né? Um feixe de retas paralelas, feixe quer dizer várias, né? 2 ou mais, desde que sejam paralelas, é importante isso. Cortada por transversais, quer dizer, cortando elas, vão determinar segmentos proporcionais. Segmentos proporcionais quer dizer o seguinte, segmentos de maneira que um é algumas vezes maior que o outro. É isso que ele está dizendo. Pessoal, aqui para mim, ó, na câmera 2, como que eu sei que uma coisa quantas vezes uma coisa é maior que a outra? Que operação que a gente faz? Divisão, tá? Por exemplo, eu estou aqui com a minha produtora, a Nayane. Eu vou chutar aqui que a altura dela seja de 2 metros, só que não, tá? E a minha de 1 metro. Como eu sei quantas vezes a altura dela é a mais que a minha? Eu pego a altura dela e divide pela minha. Eu vou saber, né? Quando você dividir 2 por 1, no caso 2 metros dela por 1 metro meu, você vai achar 2. Significa que ela é 2 vezes, né, mais alta do que eu, tá certo? Para todas as coisas, quando você vai fazer comparação e quer saber quantas vezes uma coisa é maior que a outra, você faz divisão. E para a gente aqui no 9º ano, divisão a gente escreve na forma de fração, não é mesmo? Então olha lá na lousa como que a gente vai escrever. Lembrando que matemática é uma linguagem, então a gente tem que aprender a escrever usando essa simbologia, tá? Então matematicamente a gente representa assim, ó. Eu vou chamar esta reta de R e esta de S.
são retas proporcionais, paralelas. Olha como eu represento o paralelo, ó, com essas duas barrinhas aqui. Então, este teorema só serve se você tiver retas paralelas, tá bom? Então, se eu tenho duas retas paralelas ou várias retas paralelas cortadas por transversais, então, ó, veja quem é o x, ó. Este tamanho aqui, por exemplo, a alturinha, né, se eu quisesse representar, a alturinha é algumas vezes maior ou menor que a sombrinha que ela projeta. E aí, como que eu escrevo? Ó, na forma de fração. Que a fração serve para comparar, para saber quantas vezes é maior. Então, foi assim que o Tales fez. Quantas vezes a altura da estaca é maior que a sombra? Ele dividiu para saber. Então, faz essa fração. Então, se acontece para a estaca, vai acontecer também para o tamanho da minha pirâmide. Então, tem que ser igual essas vezes maior, tem que ser igual a alturinha, ou a alturona da pirâmide, dividido pela sombrona que ela projetou. Então, a gente pode comparar aí tamanhos, é isso que ele está dizendo. E aqui a gente pode fazer várias comparações. Você pode fazer o tamanho aqui por esse, então este tamanho também tem que ser proporcional a este. Você poderia ter feito diferente também, ó, outra possibilidade. Se você fizer, por exemplo, este dividido por esse tem que dar igual a este dividido por este. Você poderia pegar, ó, este tamanhão dividido por este tamanhão. Também, todos eles têm que ter o mesmo fator de tamanho. Se um pedacinho é maior que o outro duas vezes, quaisquer outros dois pedaços têm que ser maior duas vezes. Isso acontece na prática. E foi assim que ele descobriu. E onde que a gente vê esse tipo de coisa? Vou mostrar para vocês onde a gente aplica. Veja aí esse exemplo de aplicação, ó. Lá na página 191 do Aprender Sempre de Vocês, volume 2 de 2022, ó. Mateus resolvia sua prova de matemática quando leu a seguinte questão. Observe as retas paralelas, ó, isso é importante. Se não forem paralelas, não serve. Então, R, S e T são paralelas. Cortadas por transversais, que no caso vai ser o U e o V aqui, tá bom? Elas determinam o valor do segmento EF. Então, ele colocou uns pontos aqui. Ele está dizendo que ele não sabe esse valor aqui, EF, que ele está chamando de X. Então, aplicando o teorema de Tales, ele consegue descobrir isso. Por quê? Porque o Tales falou, se as retas forem paralelas, quaisquer tamanhos aí são proporcionais. Mas veja que você tem que pegar direito, ó. Se você pegar este com este, tem que ser igual a este com este. Tá? Tantas vezes maior. Mas você poderia pegar este com este, também tem que ser igual a este com este, tá bom? Então, nós vamos fazer esta resolução aqui para vocês, ó. Eu escolhi falar o seguinte, quero saber quantas vezes 3,5 é menor que 4,9. Como que eu faço isso? Divide 3,5 dividido por 4,9. Pelo teorema de Tales, porque isso aqui é paralelo, então este número aqui tem que ser a mesma quantidade de vezes menor que este. Então, basta fazer isso aqui por regra de 3, né? É só a gente resolver. Neste caso aqui, eu vou fazer uma simplificação, ó. Eu vou simplificar a vírgula em cima e embaixo, vai ficar 35 por 49, igual a 6,3 por x. Aqui dá para simplificar porque está na tabuada do 7, né? Dividido por 7, então vai dar 5 sobre 7, igual a 6,3 sobre x. Daí você pode multiplicar em cruz para resolver, né? 5x, acho que dá tempo, né? 5x vai ser igual a 7 vezes 6,3. O 5 que está multiplicando, eu vou passar dividindo, ó. Porque a gente já aprendeu isso nas equações, a operação inversa. Fazendo essa continha, eu vou subir aqui a resposta porque está acabando o nosso tempo. Fazendo essa continha, 6,3 vezes 7 dá 44,1, dividido por 5, a gente vai descobrir qual é o tamanho deste segmento. Então, o teorema de Tales, ele tem essa função de você comparar tamanhos, né? E aí dá para você saber tamanhos de rua, entender os mapas e todas essas coisas. Tem uma aplicação muito grande. Basta você escrever proporções. Descubra quantas vezes um pedacinho é maior que o outro. O que valer para um lado tem que valer para o outro.
tá certo? Nós acabamos aqui nossa aula, agora vamos começar o momento de interação. A aula é ao vivo, daqui a pouco eu volto para a gente discutir um pouco mais. Tchau, muito obrigada.